Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a transformada de Laplace inversa via expansão por frações parciais. Isso nada mais é do que um método de fazer a transformada de Laplace inversa dividindo uma função de transferência ou aí uma resposta em Laplace. Essa resposta a gente vai dividir ela em pequenas porções, como o que a gente está vendo aqui, né? A gente vai pegar um polinômio de Laplace que é bem maior, complexo, digamos assim, e dividir ele em partes mais simples que a gente sabe como inverter diretamente. De forma geral, existem 4 casos a se trabalhar de acordo com os polos. A gente vai trabalhar 3 deles e o quarto eu acho que não vai ser tão necessário, então a gente vai pular. Primeiro seria o caso mais simples, que é onde eu tenho polos ou raízes que são reais e distintas. Um polo ele pode ser real ou complexo, e aí nesse caso eles são reais. Distintas porque nenhum das duas tem o mesmo valor. Todos os polos têm valores diferentes nesse caso. Então vamos lá. Quando eu tenho os polos reais e distintos, eu consigo escrever o y de S dessa forma aqui. Eu consigo separar em vários termos, um para cada polo, né? E cada um desses termos vai ter um escalar sendo multiplicado a ele. Então eu fico com A1 sobre S menos P1, mais A2 sobre S menos P2, até a N sobre S menos Pn. E isso vai ser equivalente a o próprio y de S. Quando a gente descreve ele como um polinômio, ele tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, que a gente chama de ny de S e dy de S. Uma forma de resolver isso seria eu escrevendo dessa forma e fazendo a soma de todas essas frações aqui, as frações parciais, né? E chegando numa equação onde eu tenho todas elas juntas, num polinômio só. Então eu vou encontrar um denominador comum para todos os termos, que no caso é o próprio dy de S, e a partir desse denominador comum eu vou somando cada um dos termos, até eu encontrar um polinômio no final, que no lugar de eu ter os termos s ao quadrado mais 3s mais 3, por exemplo, eu vou ter a1 s ao quadrado mais a1 mais a2 s, alguma coisa desse tipo. Então os termos vão estar em função do a1, dos a's, e não diretamente de valores já definidos, né? De 1, 2, 3, de números, por assim dizer. Mas isso daria muito trabalho fazer esse processo, né? Existe um processo mais fácil, que é o que a gente vai ver agora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y de S, assim descrito, né? E vou multiplicar ele todo pelo S menos P1. Então, eu vou pegar S menos P1 vezes y de S. O que acontece com o meu A1? Ele fica aqui isolado. Já o meu A2, ele vai ter o S menos P1 no numerador e o S menos P2 no denominador. O A3 vai ter o S menos P1 no numerador e o S menos P3 no denominador. Até eu chegar no AN, que vai ter o S menos P1 no numerador e o S menos Pn no denominador. Isso vai ser equivalente a eu pegar o polinômio original e multiplicar por S menos 1. Então até aí nada demais. Só que o que é que eu faço? Eu pego esse polinômio aqui, que eu multipliquei por S menos P1, e aplico ele em S igual a P1. Então eu vou pegar essa equação e onde tem S eu vou colocar P1. E o que é que acontece? O A1 se mantém. Mas aí o A2 vai ficar P1 menos P1 aqui, fica zero. A mesma coisa no A3.
até o AN, que também fica P1 menos P1, que fica 0. Então, ao final de tudo, eu só vou ficar com o termo do A1. Né? E do outro lado da equação, eu tenho S menos P1, o numerador de y, dividido pelo denominador de y, ou o próprio y de S, aplicado em S igual a P1. E aí a gente encontra diretamente esse valor do A1. Então, de forma geral, como é que a gente encontra os AIs, né, para esse primeiro caso de raízes reais e distintas? Eu vou encontrar um AI por S menos PI NY sobre DY aplicado em S igual a PI. Beleza? Então vamos ver um exemplo. Se eu tiver um y de S que seja S mais 3 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2. Os polos desse denominador, né, eles são P1 igual a menos 1 e P2 igual a menos 2. Então eu sei que esse polinômio aqui, eu consigo dividir ele em um A1 sobre S mais 1, mais um A2 sobre S mais 2. Como é que eu vou encontrar o A1? Eu vou multiplicar S mais 1 pelo Y de S e aplicar no valor do polo, que é S igual a menos 1. Aí o que é que acontece com minha equação? Né? Eu tenho o Y de S, que é S mais 3, e esse denominador aqui eu estou escrevendo como o produto dos S mais os polos, e eu multiplico pelo S mais 1. Então eu consigo cortar aqui, ó. E aí eu fico com S mais 3 sobre S mais 2. Então quando eu aplico S igual a menos 1, eu encontro A1 igual a 2. Então, é bem simples e fácil de fazer. E à primeira vista, quando a pessoa olha isso aqui, a pessoa pensa logo que não vai dar certo, né? Não, se eu estou multiplicando por S menos PI, quando eu substituir aqui por um PI, isso aqui vai dar 0 e eu vou obter um 0 aqui. Mas não é isso que acontece, porque o S menos PI se cancela aqui com o que já tinha no Y de S. E aí para o A2 a gente faz o mesmo processo. Eu vou ficar com S mais 3 dividido por S mais 1, aplicado em S igual a menos 2, e encontro A2 por menos 1. Finalmente, eu encontro esse meu Y de S por 2 sobre S mais 1, menos 1 sobre S mais 2. E aí eu coloquei aqui de lado algo para a gente conferir que o resultado deu correto. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar essa equação que a gente já encontrou e a gente vai agrupar tudo num polinômio só para chegar no polinômio original. Então, 2 sobre S mais 1, a gente vai somar com esse outro termo aqui, e para somar eu tenho que ter um denominador comum, que no caso, o denominador comum é S mais 1 vezes S mais 2. Então eu vou pegar esse daqui e vou botar um S mais 2 em cima e um S mais 2 embaixo. Esse daqui eu vou ter que botar um S mais 1 em cima e um S mais 1 embaixo. E aí eles ficam com o mesmo denominador e eu posso somar diretamente os numeradores. Então eu fico com 2 vezes S mais 2, menos 1 vezes S mais 1. Aqui embaixo eu expandi esse produto, né, para ficar igual ao termo original. E no numerador eu tenho 2S mais 4 menos S menos 1. Que eu, cancelando o que precisa ser cancelado, fazendo a soma aritmética, eu chego a S mais 3 dividido por S ao quadrado mais 3S mais 2, que era minha equação original. Mostrando aí que esse processo que a gente fez dá certo, que esse A1 e A2 que a gente encontrou são os valores verdadeiros. O segundo caso que a gente vai analisar é o de raízes reais com multiplicidade m.
E no caso m maior do que 1, que é o que a gente interessa, né? Se fosse a multiplicidade 1, é que eu só teria uma de cada. Aí eu teria o primeiro caso, as raízes distintas. Então, nesse caso, quando eu tenho a multiplicidade m, é porque eu tenho, por exemplo, uma raiz que aparece 3 vezes. Então vamos lá. Aqui eu falei de n, mas terminei colocando um n aqui. Primeiro a gente tem que mostrar só a transformada de Laplace desse caso aqui, que é um polinômio 1 sobre s menos pi, só que elevado a n, né? Isso tudo multiplicado pelo escalar an. Então a n é um escalar. E essa transformada de Laplace resulta em 1 sobre n menos 1 fatorial vezes o escalar n vezes o t, ó, que aparece aqui, a novidade, elevado a n menos 1 vezes a exponencial de P1t. Então o polo aparece aqui. E aí vamos lá. Quando eu tenho raízes com multiplicidade, né, diferente de 1, a minha expansão em frações parciais fica da seguinte forma. Eu vou ter um termo para cada um dos expoentes do meu S menos PI até chegar ao expoente máximo, que no caso aqui é N. Então eu tenho um termo em S menos PI, um termo em S menos PI ao quadrado, até S menos PI elevado a N. Quando eu faço a Laplace inversa, deixa eu até consertar isso aqui, para botar o menos 1. O que é que eu obtenho? Do primeiro termo aqui a gente já conhece, é o exponencial. O segundo termo vai aparecer aqui esse n igual a 2, né? Então, 2 menos 1 fatorial é 1 fatorial. E aí, o an aqui no caso é 1 a 2. T elevado a 2 menos 1 é t. E o e elevado a pi de t. Então, eu fico com isso, né? Seguindo até n, eu obtenho a equação que é igual a essa daqui. E aí, para ver como a gente trabalha com esse tipo de raízes, com a expansão por frações parciais, a gente vai ver diretamente aplicado no exemplo. Então, considera que o meu y de s vai ser esse polinômio aqui, 1 sobre s vezes s mais 2 vezes s mais 1 ao cubo. Então aqui os polos já estão expostos, né? Eu tenho um polo P1 de valor 0 com multiplicidade 1, porque só tem um dele. Eu tenho um P2 de valor menos 2 com multiplicidade 1, porque só tem um dele. E eu tenho um P3 de valor menos 1 e multiplicidade 3, porque eu tenho 3 dele. Então, como é que a gente escreve esse y de s em termos das frações parciais? Para cada um que tem multiplicidade 1 é do jeito que a gente já tinha visto. Então, A1 sobre S, A2 sobre S mais 2. E aí, esse que tem multiplicidade n é diferente de 1, né? Eu escrevi com outra letra já para separar. Então, B1, B2 e B3. E deixei o B1 para o expoente maior. Então, eu vou ter um termo para cada expoente. E aí o B1 ficou com S mais 1 ao cubo, o B2 com S mais 1 ao quadrado e o B3 com S mais 1. Para encontrar o A1 e o A2, a gente usa o mesmo procedimento anterior, né, do caso de raízes reais e distintas. Então eu vou pegar esse y de S e multiplicar por S e aplicar em S igual a 0. Eu vou encontrar o A1 igual a 1 meio. Para o A2 eu faço o mesmo procedimento, porque essa raiz tem multiplicidade 1.
Então, S mais 2 vezes y de S aplicado em S igual a menos 2, eu encontro o A2 também como 1,5. E aí vamos lá. Para o B1, B2 e D3, como é que eu faço? Então, o que eu estou dizendo aqui, o maior expoente pode ser calculado com o procedimento anterior. Então, o que acontece quando eu multiplico o y de S vezes o S mais 1 ao cubo, que é o procedimento anterior? Eu fico com esse termo sozinho, B1, e todos os outros vão ter um S mais 1 no numerador, né? E aí, quando eu aplicar isso aqui em S igual a menos 1, eu vou obter o B1, porque isso aqui vai ser 0, 0, 0 e 0. Ou seja, B1 vai ser igual a S mais 1 ao cubo, y de S aplicado em S igual a menos 1. O que a gente encontra é um B1 de valor menos 1. Até aí a gente já sabe, né? Mas o B2, como é que eu encontro? Então, olhando para cá, a partir dessa equação, como é possível eu encontrar o B2? A resposta é bem simples. O que eu vou fazer é derivar essa equação em relação a S, e aí a gente vê logo que esse B1 vai desaparecer porque é uma constante, e esse B2 aqui vai ficar 1 vezes B2, né? A derivada desse S vai ser 1. Mas os outros termos, o que é que acontece? Então, vamos lá. Esse termo aqui vai ser 2 vezes S mais 1. Então, ele vai continuar tendo um termo S mais 1. Já esses outros dois aqui, eles vão ficar um polinômio um pouco mais complexo, né? Um pouco mais difícil. Mas olha que interessante. Quando eu considero isso aqui, eu estou com um polinômio como se fosse um no numerador e outro no denominador. Quando eu vejo, deixa eu dar um zoom aqui, a derivada do quociente de duas funções, eu vejo que eu vou ter no numerador f' de g, né? O meu numerador é f, o meu denominador é g. Então no numerador eu tenho f' vezes g menos g' vezes f. E aí no caso, quem é meu f? O meu f é s mais 1 ao cubo. Então esse f vai aparecer aqui, né? Então esse termo aqui, ele vai ter um s mais 1 ao cubo. E o meu f', ele é a derivada disso, então 3s mais 1 ao quadrado. Então perceba que mesmo quando eu tenho um polinômio maior, ele ainda vai ter termos s mais 1, né? Tanto aqui como aqui. Então se eu aplicar s igual a menos 1, esse vai ser 0 e esse vai ser 0. Isso termina sendo válido para o resultado da derivada em A1 e A2, né? Então, se a gente derivar aqui, eu vou ter NA1, que é o numerador, dividido por DA1 vezes o A1. Só que quando eu aplicar S igual a menos 1, isso aqui vai zerar. A mesma coisa para o A2, vai zerar. O B2 fica aqui livre. E o B3 também tem um S mais 1. Então também vai zerar. Quando eu aplico B2, eu encontro então, né, o B2 sendo a derivada em relação a S do S mais 1 ao cubo vezes o Y de S aplicado em S igual a menos 1.
E aí, fazendo esse procedimento, quando a gente deriva essa equação em relação a S, né? Essa equação aqui, a gente já tinha encontrado aqui, ó, quando eu multipliquei S mais 1 ao cubo vezes Y de S, ficou isso aqui. Então, eu vou derivar isso em relação a S. Eu obtenho esse segundo polinômio aqui. Aplicando em S igual a menos 1, termina que o resultado é B2 igual a 0. Tranquilo? Para o B3, o que é que a gente vai fazer? A gente vai derivar novamente. Simples assim. Então, a partir daqui, eu derivo novamente. E aqui, isso aqui vira 0. E isso aqui vai ser 2S. Quando derivar, vai ser 2B3. Né? E aí eu fico com essa equação aqui. Mais uma vez, esse termo vai ter um componente S mais 1, que quando eu aplicar em S igual a menos 1 vai ser 0. Então isso aqui vai zerar e isso aqui vai zerar. Eu vou ficar com 2B3. Isso quando eu aplicar em S igual a menos 1. E aí esse B3 eu consigo calcular então como 1 meio, por causa desse 2 aqui, vezes a segunda derivada em relação a S de S mais 1 ao cubo Y de S aplicado em S igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer é pegar essa equação aqui, derivar novamente em relação a S e aplicar os valores em S igual a menos 1. Fazendo isso, que fica aí para vocês fazerem em casa, eu encontro B3 igual a menos 1. Então, do meu YS original, eu tenho, em termos de frações parciais, originalmente eu tinha 5, mas como o B2 é 0, eu fico com 4. E aí eu fico com 1 meio sobre S, 1 meio sobre S mais 2, menos 1 sobre S mais 1 ao cubo, menos 1 sobre S mais 1. Quando eu faço a transformada de Laplace inversa disso, né, a transformada aqui de 1 sobre S é o degrau. Como está multiplicado por 1 meio, eu fico com 1 meio vezes o degrau. A transformada de Laplace inversa de 1 sobre S mais 2 é essa exponencial aqui de menos 2t. Como está multiplicada por 1 meio, esse 1 meio vai aparecer aqui. E aí a transformada de 1 sobre S mais 1 ao cubo fica 1 meio e t ao quadrado é elevado a menos t. Beleza? E aí, por causa do menos que tem aqui, ele vai aparecer aqui. Por fim, essa transformada que a gente tanto conhece, que é a da exponencial, eu fico com menos 1 é de menos t. Tudo isso multiplicado pelo degrau. Então, pessoal, para o caso geral, a gente viu como fazer isso através de um exemplo, não de uma fórmula, mas a fórmula desenvolvida é BR igual a 1 sobre R menos 1 fatorial. Esse R aqui é um índice, né? Como um N, um M. Então, BR igual a 1 sobre R menos 1 fatorial. A derivada de ordem R menos 1 em relação a S, vezes S menos PI elevado a M, que é a multiplicidade, vezes o y de S, né, que é NY sobre DY. Isso tudo aplicado em S igual a PI. Desses termos, o M é minha multiplicidade, o I é o índice do polo e o R é o índice do B, né? Então, se eu tiver multiplicidade M, eu vou ter B1, B2, B3 até BM. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido.